Então vamos lá, seus reis e mitos da quarentena, primeiro ano do Colégio Rosa de Saron. Vamos para o nosso terceiro episódio sobre movimento uniformemente variado, agora falando sobre equação de Torricelli, sobre velocidade média dentro do movimento uniformemente variado e sobre introduzir um pouco sobre movimentos na vertical, sobre a ação de uma aceleração muito especial que é a gravidade. Tudo bem? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir que tu vá lá, te inscreve no canal Rosa de Saron, te inscreve no canal Professor Fábio Costa ou Área de Quarentena, como você preferir chamar. Assiste também os vídeos anteriores, que é para você entender, visto que já tivemos dois vídeos. O primeiro falando sobre movimento uniforme, o segundo falando sobre movimento... Perdão, o primeiro vídeo de movimento uniformemente variado, o segundo vídeo de movimento uniformemente variado e também tivemos um vídeo falando sobre movimento uniforme, ou seja, esse é o terceiro só de movimento uniformemente variado, tudo bem? Então, não te esquece e vamos seguir aí que a nossa quarentena ainda tem muita água para rolar, ok? Então, acompanhe aí comigo. Equação de Torricelli. Cara, se tu for estudar sozinho, mano, tentar entender é meio complicado, tudo bem? Eu vou tentar te explicar de uma maneira bem simples e te dizer para quando é que tu vai usar isso aqui. Então, acompanhe aí comigo essa pequena demonstração do autor do livro de vocês. Então é o seguinte, eu vou pegar aquela função horária da velocidade. Peguei a função horária da velocidade na primeira para transformar de velocidade para deslocamento. Vou pegar de novo ela para aproveitar a Torricelli. Tudo bem? Existem outras demonstrações, até mais simples, mas essa é que teu livro te propõe e é ela que eu vou te explicar, tá? Então vamos lá. Velocidade, vamos entender aqui. V igual V0 mais AT, ok? Beleza? E, opa, foi mal. E aí o que acontece? Eu elevei o primeiro lado ao quadrado. Se eu elevei o primeiro lado ao quadrado, eu também tenho que levar o segundo lado ao quadrado. Então, bota parênteses, feião, mas é um parênteses. Vamos lá. Então ele fez isso aqui, ele elevou os dois lados dessa minha equação ao quadrado. Tudo bem? Nesse segundo lado, ao lado direito, ele usou a propriedade distributiva. Não, ele não usou porque isso daqui não é para se usar a propriedade distributiva. Você tem um quadrado da soma. Ou seja, o que vai ser o quadrado de V0 mais AT? Vai ser quadrado do primeiro, ou seja, o quadrado de V0, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tudo bem? Primeiro é V0, o segundo é AT. Ou seja, 2 vezes A, V0T. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É AT. Então, é A quadrado, T quadrado. Ok? Aqui está o pulo do gato. Olha só que coisa, não? Esse cidadão bem aqui, ó, deixa eu até marcar aqui, bicho, o negócio aqui da... vamos lá. Esse cara aqui, ó, ele pode ser reescrito dessa maneira aqui, ó. Passo pano. Esse cara aqui tá bonito. 2A V0T mais... Aí, olha essa malandragem aqui. 2 dividido por 2. Gente, isso não é 2 por 2? Pois é. Aqui está o pulo. Então, A quadrado T quadrado. Gente, olha só a onda. Isso aqui é 1 ainda. Tudo bem? Só que eu faço isso, o autor do livro faz isso, por quê? Porque aí eu pego opa, deixa eu só usar uma outra cor aqui, que é para não confundir. Já comecei fazendo bobagem, né? Então, ó, 2A, 2A, apesar de estar ao quadrado, 2A. Eu posso botar o 2A em evidência e aí fica assim, ó, 2A, ok? V0T mais, saiu 2A, tudo bem? Aí ficou AT quadrado. Perceba que se eu voltar para cá,
vai dar o quê? 2AV0T. Então, vamos lá, 2AV0T. E se eu botar esse caboclo para lá, a propriedade distributiva tem um produto, tá? Então, vai ficar 2A² dividido por 2T². Pronto. Tudo bem? Isso aqui foi a malandragem. Para quê? Porque se eu fizer isso e deixar esse caboclo aqui sozinho do lado, eu tenho ó, V0T mais meio de AT². O que isso te parece? Delta S. Tudo bem? Foi a equação do vídeo anterior. Aqui nós analisamos. E aí, perceba o que eu fiz. Esse cara todinho foi substituído só por delta S. Esse cara continua lá e o V0 quadrado continua aqui e V quadrado. Olha, equação de Torricelli. Essa equação aqui não é chamada de função horária, porque ela não pode ser chamada de função horária. Simples. Sem tempo, irmão. Ela não tem tempo. Não, eu uso ela quando eu tenho que resolver um problema e não há a informação tempo. A maioria dos problemas são assim. Não é fornecida a informação tempo. Então, é uma das mais importantes deduções. Ela vem da junção de duas funções horárias, gerando uma equação, que é a chamada equação de Torricelli. Tá? E aí, aplicação disso daí, inúmeras. Tá? Mas aí vamos lá entender o seguinte. Outra coisa importante dentro desse movimento uniformemente não cuspi todo para falar, mas no movimento uniformemente variado vai ser o quê? A velocidade média. Só que essa velocidade média é de várias velocidades. Tá? Então, eu vou sempre pegar duas velocidades. Eu tenho um corpo, ele se movimenta 25 km por hora, mas ele sofreu uma aceleração e ele passou a aumentar para se mover a 30 km por hora numa situação onde não foi me fornecido o tempo. Beleza. Como é que calcula essa velocidade média? Não tem. Não tem tempo, vou jogar lá em Torricelli. Não, pera. Eu estou perguntando qual é a velocidade média. A Torricelli tem duas velocidades. Tudo bem? E aí ele tem que ter o delta S para você poder ter alguma informação. Enfim, não dá para fazer por Torricelli. A velocidade média dentro do movimento uniforme é delta S sobre delta T. No uniformemente variado vai ser dado pela média aritmética, ou seja, V1 mais V2 dividido por 2. Você está mentindo, não é assim. Então, bora provar. Então, demonstração. Pega a função horária aqui, ó, do deslocamento. Olha, perceba que agora eu não fui lá na da velocidade, eu fui na do deslocamento, tudo bem? Então acompanhe aí. Então, usando aqui no deslocamento, S igual a 0 mais T sobre 2. Beleza. Passo esse cara que está ouvindo conversa aqui para o outro lado. Ele está dividindo, ele vai passar como... ele está positivo. Ele vai passar para o outro lado como negativo. Ó. Delta S. Tá? Vamos continuar. Esse tempo, ele está tempo aqui. Eu posso botar o tempo em evidência, tá? Então, o tempo vai para evidência, ele vai para fora, tá? E aí fica tempo V0 mais meio AT. Não é mais T², porque um dos dois tempos foi para evidência, tá? E aí, claro, se eu fizer usar a propriedade distributiva, eu volto para o que era. E aí eu pego esse cidadão aqui, o tempo, e jogo para cá, para baixo. Ele vem dividindo, ok? S menos S0 sobre o tempo. O que isso é? S menos S0 sobre o tempo. Isso nada mais, nada menos é do que a velocidade média. Só que no movimento uniforme. Espere lá. Estou tendo como base o autor do teu livro. Estou decifrando o autor do teu livro. Vamos seguir? Beleza. Então, olha só.
Esse cabo aqui, igual eu fiz na equação anterior, eu tenho, ó, e se eu tirar o MMC para resolver esse problema aqui dentro, eu teria que o MMC entre 1 e 2 é 2, tudo bem? Então, teríamos 2V0 dividido por 2 mais AT dividido por 2, que é o que está originalmente aqui, certo? Beleza. Então, veja. O que eu vou fazer agora? Vem para cá. Isso aqui é a tua velocidade média. Bora resolver aqui. Quem é esse V0? Olha lá. Eu tenho aqui, ó, 2V0 é V0 mais V0. Então, veja. V0 mais V0. Aí tem lá o AT dividido por 2. Bacana. Então, AT está dividido por 2. Eu abri lá em cima o 2V0, chamei de V0 mais V0. E aí, como é que fica? Quem é esse cara? V0 mais AT. É a velocidade V. Certo? Então, fica V0 mais V dividido por 2. É o que? Velocidade média. Ok? Então, a ideia de velocidade média lá no movimento uniforme é o quanto você desloca num certo intervalo de tempo. Aqui no uniformemente variado não vai ser tão diferente disso, não. Só que eu tenho uma maneira fácil de calcular a partir da própria média aritmética de duas velocidades. Então, se eu tiver duas velocidades, eu acho a velocidade média. Soma as duas dividido por 2. Demonstração está aqui. Simples e fácil, ok? Então, vamos seguir para ver a última parte desse episódio, que o movimento de um objeto na próxima superfície da Terra. Oh, meu Deus do céu, esse enquadramento. Enfim, um movimento de um objeto próximo à superfície da Terra. Próximo à superfície da Terra, o movimento é vertical. Eu sempre vou me orientar pelo eixo Y. E aí existe uma aceleração, cara, que é a aceleração gravitacional. Ou seja, lá no século XVI para o século XVII, um professor, né, da Itália, muito conhecido, Galileu Galilei, ele repetiu diversas vezes o mesmo experimento com os alunos dele, que foi o quê? Manda o cara subir lá na Torre de Pisa e jogar algumas balas de canhão de pesos diferentes. Ele percebeu que sempre esses pesos gastavam o mesmo tempo. Se ele gasta o mesmo tempo, ele percorre o mesmo espaço, porque isso aconteceu com a mesma variação de velocidade. Essa velocidade ela mudava. Por quê? Porque ele estava em repouso e só do fato de soltar, algo puxava esse corpo para baixo. Então, nós vamos ver lá em dinâmica que a causa do movimento é a força. Só que a força ela é proporcional a uma aceleração. Essa aceleração que Galileu mediu lá é a aceleração gravitacional. Tudo bem? No caso de Galileu, ele não dispunha de um relógio, mas se ele utilizar a equação de Torricelli, esse problema se resolve facilmente. Aí eu consigo calcular a gravidade. Por quê? Porque, veja, o que é a equação de Torricelli? É V quadrado, claro, e ele souber quanto é a velocidade final, tudo bem? Igual, devia ter algum método, sei lá, V0 quadrado, V0 é zero, está em repouso, mais 2A, esse aro que ele queria calcular, vezes ΔS. Quem é o ΔS? Ele não cai na vertical. O ΔS é a própria altura. Beleza? Então, meu filho, isso daí introduz os próximos movimentos, ok? Que nós vamos ver nos próximos episódios. Então, nós fechamos com isso o teu módulo 2. Fechamos o capítulo 2. Próxima aula, próximo vídeo, nós já vamos falar do módulo 3, ok? E fechando o primeiro o T1 no módulo 3. Então, só lembrando, te inscreve nos canais TV Rosa do Saron, Professor Fábio, aqui do lado, as redes sociais, as redes sociais, para você tirar dúvida, pode tirar dúvida pelo grupo do WhatsApp, não falta aula no Zoom.
Tudo bem? Então, a gente se vê no outro vídeo falando do próximo módulo. Beleza? Fim de papo por hoje.